Olá a todos! Hoje vou explicar como fazer um programa em C++ que gera aleatoriamente chaves do Euromilhões, sem repetir nenhum número e saindo de forma ordenada. Para tal, irei utilizar funções, vetores e função random. Então, primeiro que tudo, vou inserir as bibliotecas necessárias. Para o random, vamos precisar deste time.h e também vamos precisar do stdlib.h. Ora, vou já inicializar o programa com a função principal. Fica aqui, depois pegamos nele. E agora vou começar por criar as funções necessárias. No total, irão ser 3 funções. Uma para gerar os números aleatórios, outra para verificar se existem números repetidos e a última para ordenar os números. Vamos começar com a função para gerar os números aleatórios. Aqui vou colocar um void, porque esta função não vai retornar nada. Vou chamá-la de aleatórios. E aqui dentro vou declarar os argumentos que eu necessito. Neste caso, números, um vetor, ok? A quantidade de números que eu vou precisar, no caso dos números do Euromilhões serão 5, no caso das estrelas serão 2, ok? Mas como são diferentes para os dois, eu vou declarar aqui esta variável. E por fim, o limite. O limite é, por exemplo, nos números temos até 50, enquanto que nas estrelas temos até 12. Ok, então vamos colocar o srand, time null, para sempre que eu executar o meu programa, ele gerar números diferentes, números aleatórios diferentes. Por se eu não colocar esta instrução, ele vai-me gerar sempre o mesmo número. Ele gera uma primeira vez e depois apresenta sempre esses números. Então, aqui para esta função, eu vou precisar aqui de uma variável valor. Vai ser esta variável que vai ter o número random. Depois vamos inseri-la num vetor. Então, aqui, como nós queremos vários números random, vamos criar aqui uma estrutura for. Colocar um int igual a 0. Aqui eu declaro a variável dentro do for. Vamos colocar aqui um limite que é a quantidade de números que nós definimos ali em cima, ou seja, a quantidade de números. E vamos colocar um incremento. Ele vai andar de 1 em 1 até chegar à quantidade de números. Agora vamos aqui definir que o valor vai ser igual ao rand gosto de ter aqui um espaço, do limite mais 1.
que é para não aparecer o 0. Este mais 1 é para não aparecer o 0. Ele aqui já vai gerar os números que nós queremos. Ok? Agora vamos deixar esta função em standby e vamos criar a função que verifica se os números já existem ou não nesse vetor, ok? Então, aqui vou fazer um verifica se um número já existe. E aqui vou utilizar uma função que retorna um valor booleano, ou seja, true ou false. Portanto, vou colocar bool. O nome da função será existe. Vou definir aqui int números, que vai ser o vetor que vai ter os números. Int tamanho e o int valor. Aqui o tamanho será a mesma coisa que a quantidade de números. Se quisermos, para não termos demasiados nomes diferentes, podemos colocar quant números, para não baralhar, ok? Então, vamos abrir a nossa função e dentro da nossa função vamos ter um for, que é para ele percorrer todos os valores e indicar se tem algum igual ao que foi gerado. Ora, i igual a 0 e menor quanto números, vamos colocar um incremento. Aqui dentro, se números aqui do nosso vetor for igual a valor, e este valor foi o que foi gerado cá em baixo, ok? Então, ele vai retornar, ora, return true. Se não, return false. Ok. Agora aqui na nossa função de gerar números aleatórios, vamos completá-la, porque ele aqui gera os números, ok? Mas agora temos que completá-la ali com o resto, com a função que verifica se existem valores repetidos ou não. Então aqui vamos colocar um while, ou seja, enquanto o existe, e ele vai utilizar aqui o números ali para as nossas variáveis. Ora, números e valor. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Enquanto o existe for true, ok, ele vai randomizar um novo valor. Portanto, vamos fazer novamente aqui o rand e vamos colocar novamente limite, mais um. Depois o que falta é colocar este valor no nosso vetor. Portanto, aqui vamos só colocar números i, que é para ele fazer 0, 1, 2, 3, 4, ok? Igual a valores, ou seja, o valor randomizado será guardado no nosso vetor. Agora vamos passar à nossa última função,
se vai chamar, eu vou colocar aqui um comentário para separar, vou ordenar números por ordem crescente. Ok, aqui vamos colocar novamente void, ordenar, e aqui vou só utilizar novamente o nosso vetor dos números. Vamos abrir. E aqui eu vou ter que utilizar dois fors. Então, for. Vou definir aqui uma variável j. Eu aqui vou ter que ter dois vetores para poder trocar os números, ok? Então vou definir aqui uma variável j. Enquanto e aqui dentro vou ter outro for com o i. Então, para ordenar os números, eu tenho que compará-los. E para isso, eu preciso de um if. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho dois vetores, okay, que é o números j e o números i. E eu vou compará-los e depois trocar os valores. Então, if números i for maior que números j, ok, vou definir aqui uma variável troca. Então, se números for maior que números j, ele vai introduzir o número i, esse número que é maior, vai introduzi-lo na troca. O número i vai passar a ser igual ao números j, que neste momento é 0. E o número j vai passar a ter o valor de troca. Ou seja, trocamos os valores de um vetor para o outro. Então, agora vamos tratar aqui do nosso programa, utilizando as funções que nós criámos lá em cima. Aqui, só aqui puxar para cima. Ok. Então, aqui nós vamos definir o vetor números, que é o único, em princípio, que nós precisamos para aqui. Vamos colocar um tamanho de 5, ok? E agora vamos definir os números do Euromilhões, os 5 números. Então, agora temos que ir buscar as funções. Vamos começar pelos aleatórios, ok? Aqui vamos utilizar o números. Vamos querer quantos
quantidade de números, 5 números. E qual é o limite? 50. Ok? Ponto e vírgula. Vamos ordenar. Aqui vamos chamar a função ordenar e vamos necessitar dos números. Agora, basta colocar um for para apresentar os valores. Aqui vamos colocar um i igual a 0, ponto e vírgula, i menor que 5, ponto e vírgula, o incremento. E vamos apresentar os nossos valores. E vamos só colocar aqui um espaçamento entre eles, com o T. Ok, vamos testar para ver se funciona. Ora, temos aqui um erro. Ok, então tive só ali a corrigir alguns erros, pontos e vírgulas e coisas assim do género. Como podem ver, ele já dá os números aleatórios e ordenados. Ok, faltam-nos só as estrelas. Para isso, podemos copiar esta parte aqui. Vamos adicionar aqui. Ok, em vez de números é estrelas. Precisamos de quantas? 2. E o limite é 12. Ok, aqui também vai ser 2, que eu só quero que ele me apresente 2 valores. Ok, ordenar. Vamos só aqui entre um e o outro, vamos colocar aqui um cout e vamos fazer um espaço. Ou um espaço, ou um traço, aí fica ao vosso critério. Tá bem? Ok. Ok, tenho que colocar ali mais algum espaço. Mas estão a ver? Ele já dá uma chave ordenada e com números diferentes. Só aqui posso tirar este traço. Ok. Pronto, espero que tenham gostado. Vou colocar o programa na descrição do vídeo. Se vocês precisarem. Aí alguma dúvida, digam. Até à próxima!